Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 10 de novembro de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. Até que ponto a tecnologia colabora para a aprendizagem e o ensino dos alunos na sala de aula? Para discutir este tema, será realizado amanhã um fórum na Universidade Federal de Uberlândia. Na sala de aula desta escola municipal, a motivação para a turma estudar vai além dos livros e cadernos. A televisão e os filmes infantis são adotados também como ferramentas que auxiliam no processo educativo. Depois da sessão cinema, a atividade continua no laboratório de informática. Nos computadores, a turminha tem a tarefa de desenhar o que mais gostaram no filme ou escrever sobre a historinha exibida na sala de aula. Atividades que chamam a atenção dos pequenos estudantes e agradam. É divertido. Utilizada no dia a dia em vários setores, a tecnologia também é uma realidade dentro das escolas públicas. Aqui, equipamentos eletrônicos e internet são aliados no processo educacional. Nós oferecemos o laboratório de informática como uma possibilidade. Temos também as mídias enquanto data show, a mídia televisiva e até mesmo os do jornal. Mas adequar o mundo virtual e as mídias existentes nas metodologias de ensino não é uma tarefa simples. Muitas vezes divide opiniões dos professores. É aí que entram os cursos e discussões sobre o tema. Para debater o uso das mídias e tecnologias da educação, expor os desafios e possibilidades e novidades nessa área, um fórum será realizado amanhã na UFO para professores e profissionais do setor. A gente vai fazer algumas discussões, nós teremos 2 palestrantes de nível nacional e 2 palestrantes locais das universidades, um da UFO e outro da Unitri, para discutir esse assunto. Então, como que a gente pode inserir o uso do celular, do tablet, da internet, do jornal, de revistas em sala de aula para contribuir com a educação dos alunos? Uma discussão que, segundo educadoras, além de atual, é necessária. Os fóruns, eles oportunizam a questão do conhecimento teórico, das vivências, do conhecimento desses profissionais que estudam sobre a tecnologia, sobre as mídias, para envolver o processo da educação, a sala de aula, a educação escolar e esse contexto com o aluno. Então, esse envolvimento nos fóruns vai trazer mais um benefício teórico para ser desenvolvido dentro da prática. 1984, a maior conquista do futebol de Uberlândia. Este é o nome do livro escrito pelo jornalista e repórter Lucas Papel e também pelo jornalista e professor da UFO, Rafael Duarte Oliveira Venâncio. E é com o Rafael que a gente conversa agora. Rafael, prazer tê-lo aqui novamente. Eu gostaria de saber o seguinte, você pegou um tema muito interessante que Uberlândia não esquece. Aliás, não é para esquecer, é histórico esse tema, né? Que é a questão do título da Taça CBF de 1984 para fazer um livro. Conta pra gente essa história, como é que surgiu essa ideia de fazer esse livro? Uma coisa que a gente tem que pensar e a gente não pode esquecer é que 30 anos, a gente está comemorando 30 anos, a gente comemorou 30 anos no 1º de abril. Desses 30 anos, nenhum time do interior mineiro conseguiu ter essa conquista. O quê? Uma conquista de uma 2ª divisão, que é equivalente hoje à Série B, na época se chamava Taça CBF, por um time, que é o Uberlândia Sport, de uma maneira assim fantástica, derrotando os times grandes, até mesmo um campeão brasileiro, que viria a ser o Guarani contando com o Neto, tudo. Então, é um título da história do futebol. A questão é, por que outros jornalistas não pegaram? Porque a gente tem uma coisa triste. E o bom que a Copa do Brasil mostrou para calar a boca. Acho que futebol é Rio-São Paulo. O que acontece na Copa do Brasil desse ano? Quem é? É o Galo e a Raposo. É uma final mineira. O futebol mineiro é um futebol muito forte. Tradicionalmente ele foi muito forte. E a gente, nas nossas pesquisas, a minha pesquisa é em jornalismo esportivo. Eu trabalhei muito tempo como jornalista esportivo. Aqui na UFO eu dou aula de jornalismo digital, mas a gente trabalha muito com esportivo com os alunos. A questão é, por que não a gente lembra do Uberlândia? Por que não a gente foi atrás desses jogadores ainda? Como o ano era redondo, 30 anos a gente resolveu fazer isso. Então, eu assumi essa empreitada junto com um outro aluno que agora se formou do curso, que é o Lucas Papel, que agora trabalha como repórter. E a gente foi caçando atrás desses jogadores, atrás de arquivo de jornal. Deve ter sido difícil essa pesquisa, né? Para achar tudo isso. Olha, ela é difícil, mas nem tanto. Ela é um trabalho que é típico do jornalista esportivo. O jornalista esportivo trabalha muito com memória. O jornalista esportivo, ele tem esse
vamos dizer assim, esse affair, essa paixão pela história do futebol. Então, como que a gente fez? A gente localizou todos os jogadores, pelo menos os principais jogadores, ou seja, os 11 titulares, e fomos nos arquivos públicos das cidades. Juntando um pouco essa história, juntando um pouco de técnica de história oral, a gente conta a história, vai montando, conversando com o jornalista da época, a gente teve uma ideia e referendou com o jornal da época. E como é que é contado isso tudo aqui? Porque de um jeito muito simples. Você falou que tem umas curiosidades, até então, coisas bizarras no meio. O que você quer dizer com bizarro, essa questão de campeonato aí? Uma da coisa que eu acho que é interessante, né? O Zecão. O Zecão, que foi técnico do Uberlândia nessa temporada, que infelizmente faleceu, tudo. Ele conseguiu lá em Belém, na final, um feito gigantesco. Ele, que não era um jogador muito atlético, não era um jogador mais... Ele saiu correndo e salvou a bola em cima da linha do gol com um carrinho. O que foi o bizarro? O bizarro a gente conversando com o Odival, que é o jornalista, o Odival, na narração, ao vivo, para a Uberlândia inteira, direto de Belém, fala assim, Zecão, você é o nosso herói, eu queria te dar um beijo. Isso a gente fala. Porque temos essas histórias, tem a história, o Pietro foi o presidente do clube, queridíssimo. E o Pietro chegou em Campinas, o hotel queria sacanear talvez o Uberlândia, e colocou uma comida muito de baixa qualidade. Ele entrou na cozinha, ele falou assim, os meus jogadores só têm filé mignon. Não saímos daqui enquanto não tiver filé mignon. E o jantar antes... Teve que ser filé mignon antes do brinco de ouro da princesa. Então, a gente conta histórias e é uma coisa que é interessante. Às vezes o colega às vezes de quarto não sabia a história. A história da final, o Eduardo, a carteirinha do Eduardo perdeu, teve que entrar outro, depois achou a carteirinha. A gente conta tudo isso. Então, é muito São curiosidades que estão aqui, gente. Então, esse é o livro 1984, a maior conquista do futebol de Uberlândia. Vale a pena você conferir. Só para terminar, eu gostaria de saber o seguinte, Rafael, onde que as pessoas podem adquirir esse livro e o lançamento também? O lançamento vai ser no dia 11, né, terça-feira, às 7h30 aqui no Campo Santa Mônica, no auditório 5OA, e vai ter a venda no local e depois vai ver alguns locais e isso vai ser divulgado posteriormente. Tá certo. Obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Mais uma vez, volte mais vezes aqui. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. É um livro que realmente vai trazer muita curiosidade e para ficar na memória do nossa querida Taça CBF. Né? Obrigado. Um abraço, Rafael. Obrigado. Veja agora como fica a previsão do tempo para esta terça-feira em Uberlândia, sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite há previsão de chuva. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima não passa de 31. Confira o tempo em outras cidades mineiras. Dia parcialmente nublado em Pedrinópolis. À tarde há previsão de chuva. A mínima prevista é de 19 graus. Tempo nublado pela manhã em Patos de Minas. Deve chover a qualquer momento. Mínima de 17 e máxima de 33 graus. Há previsão de chuva pela manhã em São Gotardo. À tarde, tempo estável. A temperatura varia entre 17 e 32 graus. Sol e aumento de nuvens em Unai. À tarde e à noite, há previsão de chuva. A mínima prevista é de 22 graus. E não saia daí que depois do intervalo tem os detalhes da terceira edição do projeto Anima Clube. A gente volta já.